Oi, eu sou o Vinícius Freire e deixa eu te falar uma coisa pra você. Ser gay não diminui os seus privilégios. Queridins, depois de um tempo sem aparecer por aqui, vida tumultuada, tudo acontecendo ao mesmo tempo, eu voltei. E eu voltei querendo falar com vocês sobre algo que é muito importante e a gente acaba não lembrando dele no dia a dia dessa vida corrida. Privilégios. Você é privilegiado? Calma, calma. Não se ofenda se alguém falar pra você que você é privilegiado, porque provavelmente você é. Precisamos falar sobre essa questão. Principalmente quando a gente estiver falando da importância desse tema dentro da comunidade LGBTQI+, que é uma comunidade que já é uma minoria que precisa lutar, que precisa militar, que precisa correr atrás dos seus direitos. Porém, mesmo sendo parte de uma comunidade não muito privilegiada, como indivíduo, temos os nossos privilégios. A grande questão, na verdade, é a gente se entender como um indivíduo privilegiado. Entender que dentro desse rolê de viver, a gente tem níveis de necessidades e de invisibilidades diferentes. Principalmente dentro da comunidade LGBTQI+, onde a gente já conversou sobre isso, que criou-se nichos dentro de nichos. Ou seja, existem bolhas dentro da própria bolha. E essas diferenças de bolhas acabam causando o conhecido privilégio. E aí, galera, é comum a gente não perceber os nossos privilégios e principalmente é comum quando alguém aponta pra gente os nossos privilégios ou fala que nós somos privilegiados, a gente ficar um pouco ofendido porque, poxa, eu pego ônibus, eu pego metrô pra ir pro trabalho, eu não estudei em escola particular, eu tive que me fuder pra conseguir as coisas que eu queria, papai e mamãe não conseguiam me bancar, como assim eu sou privilegiado? A gente já parte do princípio que em um país racista, ser branco já é um privilégio que nos leva a 1000 casas à frente da comunidade negra. Então, quando a gente fala de privilégios dentro da comunidade LGBTQI, a gente não pode esquecer as diferenças estéticas, sociais, de gênero e racial que também existe dentro dessa comunidade, o que vai gerando esses privilégios individuais. A grande questão é que a base desse rolê privilégio é a diferença entre igualdade e equidade. Você sabe qual é essa diferença? Ela é uma diferença muito tênue. A linha que separa a igualdade da equidade é muito, muito, muito fina. Ou seja, a gente quase não percebe ela. E é aí que, na minha humilde opinião, tá toda a cagação do rolê quando a gente fala de privilégios. Porque igualdade é você fazer de uma forma homogênea com que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Só que a equidade, vamos entender a equidade como um complemento da igualdade. Ela vai olhar a minúcia, o detalhe, o nível de necessidade que cada indivíduo, mesmo que dentro da mesma bolha, tem para que se tenha a igualdade nesse rolê. Quando a gente fala de igualdade e equidade, nós estamos falando de coisas que, por mais que se complementam, são coisas que são diferentes. E precisa se ter cuidado quando a gente vai falar sobre esses temas, porque é exatamente esse ponto que pode cagar todo o rolê. A equidade, ela vem para disponibilizar, ou para falar, ou para tratar, ou para discutir as diferenças em níveis do indivíduo. Um senhor idoso, quando entra no ônibus, ele tem o mesmo direito a todas as pessoas que pagaram ali ou que são isentas de pagamento por qualquer motivo que seja, de sentar-se num banco, certo? Porém, por ele ser idoso e ele ter um pouco mais de necessidade, seja física, psíquica, emocional, enfim, por ele já ter um pouco mais de idade e ter mais necessidade do que a grande maioria dentro daquele ônibus, ele tem assentos, o que já é um pouco louco, né? Se a gente for parar pra pensar, porque na verdade deveria ser automático do ser humano entender esse processo, mas ele tem assentos disponíveis para ele que são reservados. Ou seja, por ele ter uma necessidade a nível diferente dos demais, se olha para esse senhor com uma forma diferente, disponibilizando para ele um pouco a mais do que se disponibilizaria para uma outra pessoa não idosa, para que ele possa, enfim, ter o mesmo direito de igualdade. Entendeu esse rolê da equidade, da igualdade? Bom, então se não entendeu, coloca aqui no comentário que a gente volta a falar. Ou se eu tô falando alguma besteira, coloca aqui também no comentário para me corrigir e a gente vai trocando ideia para nivelar esta ideia. Mas o grande consenso geral de igualdade e equidade é muito nessa linha. A gente não para perceber essa diferença entre igualdade e equidade, que simplesmente vai seguindo pela luta na igualdade, sem perceber que há níveis diferentes de desigualdade dentro da própria bolha. E quando a gente traz isso para o universo LGBTQ, a gente já inclusive já conversou sobre isso em outros vídeos, a gente vê uma porrada de discrepância social e de aferição social que nós mesmos fazemos. Ou seja, isso enfraquece a luta. E não perceber os privilégios faz com que você se torne uma pessoa mais egóica no dia a dia e no rolê de viver em sociedade. Porque você está tão focado em lutar pelos seus direitos, em conseguir a tua igualdade, que você não percebe que talvez a tua igualdade não vá suprir a desigualdade do outro. Então a luta ela não se torna homogênea, ela fica heterogênea.
E cada um vai lutando de forma espaçada, sem reparar nesses níveis diferentes de desigualdade, e aí a igualdade por si só não acontece. É meio utópico esperar que exista de fato uma igualdade social em qualquer tipo de nível para todas as pessoas, e ok, a gente tem que lidar com isso. Mas nesse rolê pela luta de igualdade, se a gente parar para analisar o rolê da equidade e envolvê-lo dentro da nossa luta, a gente vai conseguir tornar a militância ou qualquer tipo de debate ou conversa sobre a desigualdade em qualquer nível que seja, muito mais clara e muito mais fácil de se pensar numa solução para os problemas que a desigualdade traz. Antes da gente finalizar esse vídeo, já deixa eu dar uma dica super importante e legal para vocês. Tem uma série chamada Coisa Mais Linda da Netflix, que literalmente é a coisa mais linda, que fala muito sobre essa questão da desigualdade. Em outro cenário, numa outra situação e numa outra bolha, mas ela fala também. A ideia para falar com vocês sobre esse tema veio porque eu estava vendo no feed de notícias do Quebrando o Tabu um vídeo de uma cena específica em que a Malu e a Adélia, que são duas das personagens principais dessa série, discutem exatamente sobre esse tema, e é um tapa na cara da sociedade. Eu vou deixar o link aqui do Quebrando o Tabu, se vocês puderem, assistam esse vídeo porque ele vai falar um pouco mais sobre esse rolê de equidade e igualdade que nós estamos falando aqui, e assista a série também porque a série, além de ser uma série brasileira muito boa, é uma série que traz várias reflexões importantes e está disponível na Netflix, não é mesmo? Se você é novo no canal, se inscreve aqui por gentileza para você fazer parte dessa grande família que estamos nos tornando. Gostou do vídeo? Dá like. Não gostou? Dá dislike. E não tem problema você dar dislike porque opinião cada um tem a sua, contanto que ela seja disponibilizada com muito respeito, ela é muito bem-vinda aqui. Compartilha esse vídeo para aquele seu amigo que não gosta de ser chamado de privilegiado, mas que é privilegiado, para ver se ele se toca um pouquinho dos privilégios dele. Ou compartilha em todos os grupos que você tiver disponível para que todo mundo entenda esse rolê de equidade, igualdade, de privilégio, desprivilégio e por aí vai. Concluindo aqui a minha ideia sobre privilégios, a gente precisa parar para analisar os privilégios que nós temos. Não adianta nada a gente querer falar sobre feminismo, sobre racismo, sobre igualdade de gênero, sobre a comunidade LGBTQI, todas as mazelas sociais que a gente vem desconstruindo para poder reconstruir uma sociedade melhor, sem que a gente entenda que privilégio é uma coisa muito séria e ele precisa não ser só assumido, como ele precisa também ser debatido, porque uma vez que você debata os seus próprios privilégios, você consegue se colocar num lugar de luta que é o seu lugar correto, somando e não aferindo. Essa é a ideia da luta, não é mesmo? Então eu vou ficando por aqui porque eu vou pensar nos meus privilégios, que são muitos. Inclusive, quando eu comecei a pensar nesse vídeo, eu falei, caraca, maluco, eu reclamo demais. Mas eu vou pensar aqui nos meus privilégios, pense no seu e a gente se encontra na próxima, ok, queridinho? Um beijo. Fui!